violão do que baixo, né? Melhor violão do que baixo, né? Porque não sei se vai estar mais pra cantar, pra puxar. Né? Vai ser só a gente. E a Gi talvez se vir. Até agora não chegou. Só vamos ver o tom. Esse original. Ei. Ah, tá saindo uma caixa também. Segura o PC. A música do PC. Segura um pouco a música do PC. O som, a música. Bora. Tá baixo? Vamos mais acústico. Vamos junto. A outra prova. Tá aqui tu mesmo? Se mim também, né? Sim. Beleza. De qual? Pro nosso? Pega do Valdo. Não tá certo, do Valdo?
Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, vamos iniciar o culto desta manhã. Aproveitar que você está animado, estamos aí no início dessa celebração. Se você puder, cumprimente quem está aí à sua direita, à sua esquerda. Deseje um domingo abençoado para essa pessoa. Declare sobre a vida dela, que seja um tempo muito gostoso de estarmos aqui na casa de Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos também aqueles que nos acompanham na transmissão da internet. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos Salmos 122, versículo 1. É um versículo bem conhecido, mas extremamente importante para nós nesse dia. Salmos 122, versículo 1. Nós temos também na projeção, para facilitar para você a leitura, se for uma versão diferente. Mas se você tem a sua Bíblia, então abra aonde você está, vamos ler a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, igreja? Vamos falar todos juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Você pode aplaudir a Jesus, que nós estamos juntos. E mais um final de semana, mais um domingo, para renovar a nossa fé, renovar as nossas esperanças no Senhor. Não sei como foi a sua semana, mas independente de qualquer coisa, neste domingo, nesta manhã, você está aqui para sentir o toque de Deus. Amém, meus irmãos? Deus vai tocar no seu coração, através dos louvores, da palavra, das orações também, tudo que vai acontecer aqui. Então convido você a abrir seu coração, abrir o coração, entregar sua vida nas mãos de Deus, esse culto, para que seja um tempo especial na presença do Senhor. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela semana que passou, pelas atividades que fizemos e tivemos, ó Pai, e hoje estamos aqui mais uma vez na sua casa, ó Deus, para te louvar, te adorar, expressar, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso amor ao Senhor. Por isso, Pai, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, que o Senhor venha nos conduzir segundo a tua vontade, que neste culto, ó Deus, o Senhor possa falar de forma especial ao coração de cada um de nós, que nada venha impedir o toque do Senhor, do Espírito Santo nos nossos corações, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz em tudo que acontecer aqui neste lugar, neste ambiente, ó Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, venha dirigir, ó Deus, cada detalhe desse culto. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, segundo a Tua vontade, para que o Teu povo nesta manhã seja abençoado, seja edificado, ó Pai, e o Teu nome, ó Deus, seja glorificado em tudo que nós fizermos aqui neste lugar. Obrigado por essa oportunidade, oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Amém, igreja. Ainda em pé, vamos louvar e engrandecer o nome de Deus, amém? Luz do
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste na terra que criaste, e por amor propiciaste. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca Saberei o preço dos meus pecados vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Aleluia. Todos podem se sentar. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Aproveitando, pega na mão de quem está aí do seu lado. Vamos ter um momento de intercessão, de oração uns pelos outros. Se aproxime aí desse irmão, dessa irmã que está mais próxima de você. E vamos juntos colocar nas mãos de Deus nossas vidas, os desafios que nós temos pela frente essa semana. Pode orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Todos nós, sem dúvida, trazemos algum no coração que precisa ser colocado de forma especial na presença do Senhor. Vai orando aonde você está, ore pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus negócios, pela sua saúde, pela sua casa. Ore pela sua vida espiritual, sua espiritualidade. Senhor, me dá força, me ajuda, Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos, Senhor, e mais uma vez, através da oração, Pai, queremos apresentar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, todos nós talvez trazemos algo que é impossível em resolver, Pai, mas nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus todo-poderoso. Estamos aqui diante de um Deus que criou os céus e terra e que governa as nossas vidas. E assim, ó Deus, apresentamos cada detalhe daquilo que nós estamos vivendo, Senhor. Talvez quem entrou aqui, Senhor, talvez abatido,
talvez aborrecido com alguma situação, Pai, talvez entristecido. Mas, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus, aquele que derrama paz nos nossos corações, aquele que derrama alegria nas nossas vidas, Pai. Não permita, Senhor, o problema, a dificuldade, tirar, ó Deus, a alegria do nosso coração, porque nós confiamos em Ti, Senhor, e entregamos, ó Pai, cada detalhe das nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, nesta hora, pela Tua graça e misericórdia, possa ouvir o nosso clamor, Senhor, nesta manhã. Possa derramar, ó Deus, das Tuas bênçãos, do milagre que cada um aqui precisa, Pai. Alguém talvez veio buscar algo sobrenatural. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça, ó Deus, possa estender as Tuas mãos sobre nossas vidas e realizar aquilo que for da Tua vontade, Pai. Ó Deus, consola o nosso coração, fortalece as nossas vidas, renova a nossa fé, a nossa esperança, Senhor, para que a cada dia estejamos firmes naquilo que o Senhor tem para nós, na Tua presença, Senhor. Nós oramos e agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Pode se assentar. Nós vamos chamar aqui as crianças para nós orarmos por elas. E ao mesmo tempo, enquanto elas estão chegando, a equipe da recepção, ela vai nos ajudar a entregar uma cédula de indicação. Os irmãos sabem que no final do ano, né, nós elegemos a diretoria da nossa igreja. Então, nós estamos aqui com uma cédula, como de costume, né? Entregando para você levar para a sua casa e no próximo domingo você já trazer, tá bom? Então, leve para a sua casa essa cédula. Você que é membro, levanta assim só a mão, porque o João e a irmã Jeane estão nos ajudando a entregar essa cédula, tá? Para facilitar, meus irmãos, nós temos aqui do lado esquerdo da cédula os nomes dos irmãos da diretoria atual, tá bom? Então, só para te dar uma orientação, mas do lado direito da cédula está em branco, então você vai indicar a pessoa que você achar interessante para ocupar esse cargo, tá bom? Então, vai estar sendo distribuída a cédula e a assembleia, né? Estava lembrando disso, a assembleia para a nossa eleição da diretoria será no dia 23 de novembro, tá bom? Então, a gente precisa dos irmãos aqui para nós fazermos esta eleição, tá bom? Então, declaro aí convocada a igreja para estar no dia 23 participando dessa eleição, tá bom? A cédula os irmãos podem entregar para o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, acho que ninguém conhece ele, né? Então, o pastor Ricardo, os irmãos entregam a cédula para ele. E, aproveitando enquanto está entregando a cédula, tem alguém presente aqui da diretoria, agora no culto da manhã? Eu vou falar os nomes, tá bom? Então, de repente, para você estar vendo aí as pessoas que estão aqui, nós temos o primeiro vice-presidente, irmão Disseu. Então, o irmão Disseu está aqui, né? Fica de pé. Segundo vice-presidente, continua de pé, irmão, por favor. O irmão Ronaldo. O irmão Ronaldo está lá na porta. Primeiro tesoureiro, Alexandre Coutinho. Segundo tesoureiro, Luiz Fernando. Primeira secretária, irmã Otília. Segunda secretária, irmã Juliana. Colaborador, Rodrigo Lima. E segundo colaborador, que é do Conselho Fiscal, o irmão Vicente. Bom, temos esses dois irmãos que estão aqui, outros estão lá, né, no salão social ajudando. Então, pode se assentar, obrigado. Então, nós temos esses irmãos que estão aí, ó. Todo mundo já recebeu a cédula, tá?
Então, você tem aí à sua esquerda uma coluna com os irmãos que já são da diretoria atual. Apenas para informação, tá bom? É a mesma coisa que nós chamássemos ele aqui, mas eu já imaginaria que talvez não estaria um ou outro. Então, está o nome deles na cédula, tá bom? E do lado direito, essa coluna, você vai indicar, tá bom? As pessoas para ocuparem esse cargo, tá bom? Da diretoria da igreja. Então você vai levar para casa, tá bom, irmãos? Estão prestando atenção? Então você vai levar para casa essa cédula. No próximo domingo você vai trazer e entregar para o pastor Ricardo, tá bom? Se quiser entregar durante a semana para a Lusitânia, também pode, né? Os irmãos que estão aqui no culto de oração, porque né, o pastor às vezes, Ricardo, está mais difícil de ver durante a semana, mas durante a semana, entregar, vocês que vêm no culto de oração, no bazar, artesanato, pode deixar com a Lusitânia, depois ela repassa para o pastor Ricardo, tá bom? Muito bem, vamos orar pelas crianças, já estão todas aqui, né? Estenda nas suas mãos, vamos orar e abençoar essas vidas tão preciosas. Querido Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós nos alegramos com a vida de cada criança, Pai, que está aqui nesta manhã conosco. Que o Senhor abençoe a vida delas, Pai. Não só hoje aqui pela manhã, mas durante a semana, onde elas estiverem, Pai. Com seus familiares, com seus coleguinhas, na escola, ó Pai. Que o Senhor as proteja de todo o mal. Que o Senhor esteja presente na vida delas, dando sabedoria, e que o coração delas, ó Pai, sejam sempre inclinados à Tua vontade e ouvir a Tua voz, Pai. Nós abençoamos também a vida da irmã Sara, coordenadora do Ministério Infantil nesta manhã, os professores, voluntários, que o Senhor abençoe a vida de todos, ó Pai, que dedicam o seu tempo para ensinar a palavra de Deus a essas crianças tão preciosas da nossa igreja. Cuida delas, nós oramos e agradecemos por todas as vidas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Oi. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Eu gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. O pastor Paulo daqui a pouco será apresentado, mas mais alguém nos visita? Amém. Mas vamos receber com salva de... temos uma irmã aqui, obrigado, junto com a irmã Jussara. Deus abençoe, sinta-se muito bem-vindo em nosso meio. Amém. Mais alguém está nos visitando? Vamos então receber a nossa irmã e também já o pastor Paulo e a esposa dele com uma salva de palmas, bem carinhosa, agradecendo a Deus pela vida deles. Deus abençoe aos irmãos, as irmãs, por estarem conosco esta manhã. Irmãos, alguns avisos para nós estarmos reforçando esse domingo de manhã. O primeiro é sobre o domingo da compaixão, sempre reforçando esse aviso, para nós estarmos fazendo as doações de alimentos para cestas básicas, né, das famílias que são abençoadas, e sempre relembrando, os irmãos podem trazer em alimento não perecível, ou então podem fazer uma oferta para a nossa associação. Se você fizer um Pix, coloque no final 01, né, de 1 centavo, para os tesoureiros identificarem exatamente que essa oferta é destinada para a questão do Domingo da Compaixão, para nós estamos comprando os alimentos para abençoarmos as pessoas. Então, sempre um aviso importante, que estamos sempre reforçando para os irmãos. O próximo aviso é sobre a questão de novos membros da nossa igreja, né? Você que não é membro da nossa igreja, você pode fazer a sua inscrição com a nossa secretária. O pastor Rodrigo estará dando um curso, as orientações, né? Nós lembramos que as formas de você ser membro da nossa igreja, se você já é batizado em uma outra igreja, né? Então você pode ser recebido, mas antes você fará o curso, as instruções com o pastor Rodrigo. E também, se você não é batizado das águas, é a outra possibilidade, também o pastor estará dando as orientações. Então, se você está vindo de uma outra igreja, quer fazer oficialmente parte da Igreja Batista Vila Diva, dê o seu nome para a nossa secretária. E se você não é batizado nas águas, também fale com a nossa secretária, dê o seu nome, que o pastor Rodrigo estará organizando, marcando encontros, para estar te dando as orientações de como você fazer parte oficialmente da família Vila Diva. Temos mais algum aviso? Isso, esse aviso aqui é a programação dos jovens, né? Que será no dia 28/11, a
partir das 19 horas, evento da nossa igreja. Eu tenho aqui toda uma temática, né, fantasias bíblicas, né, que eu creio que é por conta desse mês, né, teve outras festas com outros temas, né, então vamos fazer um bíblico. Mas explique. Deixa a Giovana dar uma explicação melhor para nós. Bom dia, irmãos, graça e paz. Não sei se vocês estavam aqui no domingo à noite, no domingo passado, mas o Alexandre, o líder dos adolescentes, ele veio falar um pouquinho sobre essa festa. E vai ser uma festa que os adolescentes e os jovens estão fazendo, mas a gente também está deixando aberto para a igreja, para quem quiser participar com a gente. O intuito dessa festa é trazer uma proposta contrária ao Halloween. Porque o Alexandre percebeu que muitos adolescentes hoje em dia estavam sendo convidados para festas de Halloween ou festas da fantasia, mas todas feitas no mês de outubro. E qualquer festa feita no mês de outubro, a gente sabe que é para o Halloween. Então, muitos deles ficavam de fora, às vezes ficavam tristes, porque amigos fazem aniversário em outubro e é só festa à fantasia que fazem, e aí nunca podiam participar. Então, a gente trouxe essa proposta, o Holy Wins, que numa tradução significa a santidade vence, trazendo essa mensagem de que nós também podemos nos divertir, que nós também podemos ter uma festa fantasia, mas não para celebrar a morte, e sim para celebrar a vida, celebrar a Jesus. Então, a gente vai estar fazendo esse evento no dia 28/11, é uma sexta-feira, vai começar às 7 horas, é uma festa fantasia, mas como a gente abriu para a igreja, os adultos que quiserem participar, que quiserem jantar com a gente, participar do momento da mensagem, se não quiser vir fantasiado, não é obrigatório. E a entrada vai ser R$50 para poder contribuir com o jantar e com tudo que a gente vai oferecer. E é isso. Amém, glórias a Deus. Obrigado, Giovana, pelo aviso. Muito importante essa temática, né? Opção para os nossos jovens, para toda a igreja. Deus abençoe todos pelo trabalho e incentive principalmente os adolescentes e os jovens, como a Giovana falou, todos estão convidados, mas um incentivo também especial a todos os adolescentes e os jovens que estejam participando, né? Depois, maiores informações, pegue com a própria Giovana, com o Alexandre, que vão te dar informações mais detalhadas ainda. Amém? Glória a Deus por essa opção. Irmãos, eram esses os avisos. Vamos entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Vou ler lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, para nós estarmos refletindo. Daqui a pouco os irmãos poderão estar entregando os dízimos e as ofertas aqui no gasofilácio. Eu sei que alguns irmãos fazem as suas contribuições durante a semana. Mateus 6, versículo 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Palavras do Senhor Jesus. Nós priorizarmos o reino de Deus, obedecermos tudo aquilo que Ele nos orienta e confiarmos que se a gente prioriza Deus, se nós entregamos nossas preocupações para Deus, entregamos tudo para o Senhor não nos deixa faltar nada, nos abençoa, serão acrescentadas, né? Então não podemos deixar o reino de Deus em último lugar e achando que se nós priorizarmos vai faltar algo para nós, mas aqui diz, todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tudo aquilo que vocês precisam, né? Aqui no contexto, Jesus está falando para não ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai se vestir, é porque Deus cuida de nós. E nós, nessa confiança também, consagramos a Deus nossas ofertas, os nossos dízimos, crendo que Deus vai continuar sempre nos abençoando. Tudo aquilo que eu preciso para mim, para minha família, Deus vai abençoar, não vai deixar faltar e vai multiplicar. Então, nós sempre falamos esses textos para renovarmos a nossa confiança em Deus e no cuidado dEle. Vamos consagrar a Deus em oração os dízimos, as ofertas, e vamos continuar confiando em Deus. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, conforme diz lá em Mateus 6, o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos, que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida, inclusive daquilo que nós temos que comer, vestir no dia a dia, tudo aquilo que nós precisamos, Pai, o Senhor tem cuidado. Renova essa confiança em nosso coração, que jamais possamos vir a duvidar, apesar das dificuldades desse mundo, Deus. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, continue abençoando no pão de cada dia, no nosso trabalho, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, multiplica sobre a nossa
vidas, sobre os nossos familiares. Abençoa aqueles que estão com dificuldade. De repente alguém está aqui precisando de um trabalho, que o Senhor abra a porta, abra a oportunidade para essa pessoa, para essa família, Deus. E que o Senhor continue abençoando a nossa igreja na administração desses recursos, que eles sejam sempre multiplicados, Deus, para que o reino de Deus possa crescer mais ainda aqui em Vila Diva e mais vidas possam ser alcançadas para Jesus. Por isso nós consagramos esse momento com fé e com alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seus dízimos e as suas ofertas, enquanto estivermos cantando, você pode estar trazendo aqui no gasofilácio, consagrando ao nosso Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para Amém. Glórias a Deus.
Bom dia, agora sim. Amada igreja, vou apresentar o nosso palestrante de hoje, o pastor Paulo de Tarso. O pastor Paulo de Tarso, é uma honra recebermos hoje. Ele nos trará uma mensagem sobre o plano de Deus para a sua vida financeira. O pastor, ele é mestre em teologia, engenheiro, então combinando conhecimento bíblico e prático para o tema de hoje, né, que é o plano de Deus para a sua vida financeira. Ele também é o fundador do Ministério Finanças para a Vida, um trabalho dedicado a ensinar, com base na palavra de Deus, de como administrar os recursos. Ele também é autor de diversos livros sobre finanças e é treinador pelo reconhecido Ministério Crown Financial Ministries dos Estados Unidos. Ele vai nos ensinar hoje, com a orientação do Espírito Santo, de como devemos administrar nossos recursos à luz da palavra de Deus. Eu convido o pastor a vir aqui na frente, né, para nós orar por ele. Eu convido a igreja a se levantar para que nós possamos fazer uma oração aqui pelo pastor. Bondoso Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, em Tua presença. Pai, pedimos também, Senhor, que abençoe, Senhor, o pastor Paulo de Tarso, Senhor, que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Deus, nós também pedimos ao Espírito Santo de Deus que coloque palavras certas, Senhor, com clareza, com sabedoria, com autoridade, Senhor, para que essa mensagem não saia somente da boca do pastor, mas que venha direto do coração de Deus para os nossos corações, Senhor. Deus, também te pedimos, Senhor, para que essa palestra não fale apenas de números, Senhor, mas que ela tenha como base, como alicerce, Senhor, a Tua palavra, Pai. Ó, meu Deus, para que a Tua palavra nos lembre, Senhor, que nós somos, Senhor, mordomos fiéis, Senhor, dos recursos que o Senhor depositou e nos confiou, Senhor, como o nosso tempo, Senhor, nosso talento, Senhor, e também o nosso dinheiro, Senhor. Para que a palavra do Senhor, Senhor, encontre corações abertos, Senhor, dispostos, Senhor, a aprender, disposto a mudar, Senhor, que cada pessoa que aqui esteja, Senhor, possa, Senhor, sair daqui, Senhor, com entendimento renovado, Senhor, sabendo sobre o plano de Deus para a sua vida financeira, meu Pai, porque nós acreditamos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus fala nos nossos corações e pode transformar vidas, Senhor, e essas vidas sairão daqui hoje com as suas vidas transformadas, Senhor. Meu Deus, pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos abençoe, Senhor, que sabemos, Senhor, porque o que nós aprendemos, Senhor, que nós aprendemos a administrar melhor, quando nós aprendemos a administrar melhor, Senhor, nós sabemos, Senhor, como aplicar esse recurso, Senhor, na Tua obra, Senhor, como abençoar a Tua obra, como abençoar a nossa família, como abençoar nossos irmãos, Senhor, como abençoar, Senhor, até mesmo, Senhor, a comunidade ao nosso redor, Senhor, que é tão carente, Senhor, de recursos, meu Deus, assim nós te pedimos, entregamos esse momento, Senhor, em Tuas mãos, para que o Senhor nos ensine, Senhor, a sermos mordomos, Senhor, sábios e fiéis. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor. Obrigado, irmão. Depois dessa oração aqui, já estou mais que preparado. Glórias ao Teu nome. Eu queria ficar mais pertinho aí dos irmãos aí, para me ajudar aqui com a... Trazer o púlpito aqui para baixo, pode ser? Fica difícil? É esse aqui mesmo. Fica aqui. Desde já quero agradecer ao pastor Rodrigo aí, Vicente, né, que me achou a oportunidade de nós estarmos aqui nesta manhã. Pastor Ricardo também, obrigado pela sua presença, e todos os irmãos. Irmão, pode sentar, viu? Fica à vontade aí. Estamos em casa, né, irmãos? Pastor, me sinto em casa, viu, pastor? Quando eu estou na igreja de Cristo, me sinto em casa. E é assim que eu quero me sentir aqui, na presença dos irmãos. Desde cedo cheguei aqui, irmão Disseu já estava ali me recebendo ali, junto com o irmão Ronaldo, e tenho certeza que Deus preparou esse dia especial. Que dia que é hoje, irmãos? Dia do mês, dia 9, né?
Então, dia 9 é um dia especial, domingo pela manhã, aqui na Igreja Batista de Vila Diva, né? Olha que coisa maravilhosa, né? É coisas que Deus faz nas nossas vidas, e eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui melhores, com uma perspectiva mais ampla, né, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, inclusive nas nossas vidas financeiras também, não é? Deus vai fazer isso, Deus está fazendo isso. E é um prazer estar aqui também, e comigo quem veio, a minha esposa, a Orivânia, que está aqui, né? Pode ficar de pé um pouquinho aí, para o pessoal te conhecer melhor. Deus me deu o privilégio, então, de trazer essa mulher lá, que é lá de Fortaleza, né? Do Ceará. E eu também nasci lá, viu, irmãos? Mas aí, cedo, eu fui para Recife, minha família mudou para Recife, e lá, então, eu cresci. Depois que fiz a universidade, então, vim para São Paulo, estar com vocês aqui mais pertinho, né? Então, a gente está aqui pertinho de vocês, tenho certeza que vai ser bênção. Pode colocar já aqui a nossa apresentação. O irmão vai estar me ajudando aqui, né? Aqueles irmãos maravilhosos que estão ali vão estar comigo também. Quando eu vim para São Paulo, irmãos, na verdade, vim morar em São Caetano do Sul, que é a região do ABC Paulista ali, né? Por quê? Porque meu irmão, o pastor Onésimo, ele mora lá também, então eu fui morar com ele, ainda era solteiro, né? E um certo dia eu estava passando ali pelo centro de São Caetano do Sul, e naquela época ainda existia as locadoras de vídeo, né? Coisa que não tem mais, né? A locadora física, onde você ia lá, pegava uma fita, né? Uma fita de vídeo para você assistir em casa. Eu estava passando lá, então, por São Caetano do Sul. Lá no centro tinha essa locadora, e era uma locadora de vídeos evangélica. E passando, então, eu vi um título ali, assim, Finanças à Luz da Bíblia. Aí eu fiquei curioso, né? Finanças à Luz da Bíblia, o que será que é esse vídeo, essa fita de vídeo, né? E era uma fita do pastor Ari Veloso, que foi pastor da Igreja Batista do Morumbi, durante muito tempo, né? E ali ele me apresentou uma perspectiva ampla da administração financeira, porque até então, o que eu conhecia, embora eu tinha nasci praticamente dentro de igreja, né? Os meus pais já eram cristãos evangélicos quando eu nasci, e normalmente quando a gente fala de dinheiro na igreja, a gente fala na área de contribuições, né? Dízimos e ofertas, que é uma área tão importante, tão crucial. Mas ali o pastor Ari, então, ele me deu uma visão mais ampla da administração financeira, e eu fiquei super interessado naquele assunto. Eu achei que ali tinha alguma coisa diferente, que eu precisaria expandir, então, conhecer mais sobre aquele assunto. E aí eu fui para os Estados Unidos, numa conferência do Instituto Haggai, lá em Maui, né? E voltando, fui conhecer, então, um ministério americano chamado Crown Ministries, fundado pelo Dr. Howard Dayton, lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? O Dr. Howard Dayton também, ele era um empresário lá nos Estados Unidos, e ele costumava frequentar uma união de pessoas, né? Tinha uma reunião ali de pessoas cristãs, e ele, ao frequentar, pastor, aquele ambiente, ele acabou entregando a sua vida para Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Poder entregar a sua vida para Jesus é o maior investimento, né, que nós podemos fazer, e o único investimento totalmente garantido, né, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Então, foi isso que o doutor Howard Dayton fez lá nos Estados Unidos. E logo depois que ele entregou, então, a sua vida para Jesus, ele decidiu, olha, agora que eu sou um cristão, agora que eu sou um crente, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre questões financeiras, sobre dinheiro. E por que ele queria saber isso? Porque, segundo ele, em seu depoimento, esteve aqui no Brasil, inclusive, ele falou que ele tomava decisões muito ruins na área financeira.
E uma vez que ele, então, entregou a vida para Jesus, ele falou, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E aí ele começou, então, a fazer uma pesquisa na Bíblia, convidou o sócio dele lá na empresa para fazer essa pesquisa, para saber o que a Bíblia falava sobre esse assunto. Irmãos, vocês não imaginam, né? Depois que ele terminou essa pesquisa, ele levantou nada menos, viu, irmã, do que 2.350 versículos, pastor Ricardo, que falavam sobre como administrar o dinheiro. Olha que riqueza maravilhosa que nós temos. 2.350 versículos da palavra de Deus que falam, né, que dão orientação sobre como administrar o dinheiro. Uma nota aí esse número aí, né? 2.350. Você que trouxe aí a sua Bíblia, você que trouxe aí um caderninho para escrever, se não, saca o celular também, né? Aquele aplicativo aí de anotações, vai escrevendo essas coisas, porque é através da palavra que Deus vai o quê? Vai mudar, vai transformar a nossa mente, a forma como nós administramos o dinheiro para algo melhor, algo muito melhor que Ele quer fazer com as nossas vidas, né? Assim como aconteceu lá com o Dr. Howard Dayton. Então, a partir dali, ele começou a ter uma visão totalmente diferente, uma perspectiva totalmente diferente sobre como administrar o dinheiro, não é? E aí ele iniciou, então, esse ministério lá, que é o Ministério Crown de Finanças, que está espalhado aí pelo mundo todo, veio para o Brasil também, e a gente treinou muita gente aqui no Brasil também, através do Ministério Crown de Finanças, né? Então, nesta manhã, nós vamos estar falando sobre esse plano, né? Ora, se Deus tem um plano para as nossas vidas, com certeza, esse plano também alcança a nossa vida financeira, não é? Esse plano não está fora. Então, nós vamos ver detidamente, vá anotando aí cada coisa para que Deus possa falar ao seu coração de uma forma especial, tá bom? Vamos para o próximo aí, não é? Pode passar, irmão, o slide aí. Uma coisa que eu vou pedir para os irmãos me ajudarem aqui com a leitura dos textos bíblicos. Será que eu posso contar com a ajuda dos irmãos? E eu sei que os irmãos sabem fazer isso, né? Com maestria. Então, vamos combinar o seguinte, quando eu disser assim, ó, 1, 2, 3, já, a gente fala tudo junto, tá bom? Em uníssono, né? Numa só voz, tá bom? Então, o plano de Deus transforma. 1, 2, 3, já. Não se amoldem, mas transformem-se. Para que Você sejam consegue aquilo lá que eu pôr a água aqui para mim? Ó? Água aqui. Pode ser? Então, irmãos, não se amoldar o quê? Ao pensamento do mundo, mas sim aquilo que a palavra de Deus fala sobre essas coisas. Então, pastor Rodrigo, o que nós estamos vendo hoje? Muitas vezes o crente, né, o cristão, inclusive o cristão evangélico, ele está dividido. Dividido como? Com a mente dividida. Uma hora ele lê a palavra que tem orientações nessa área, e outra hora ele está ouvindo o quê? As vozes do mundo. Como é que tem sucesso financeiro, né? Como é que deve administrar o dinheiro. Então, a gente fica muitas vezes com a nossa mente dividida. Mas a palavra de Deus é clara, não devemos nos amoldar ao padrão do mundo, mas sim sermos transformados pela palavra. Irmãos, quantos versículos que falam sobre como administrar o dinheiro? 2.300, o irmão está afiado aí, o irmão está anotando mesmo aí, hein? Eu vejo que realmente hoje, nessa manhã, vai ser uma transformação completa, né? Porque se a palavra de Deus tem todos esses versículos, irmãos, vai ser fantástico, né? Então, vamos lá, irmãozinha, me ajude aí, no próximo aí, vamos lá. Agora, uma coisa de fundamental importância, irmãos, que nós vamos ver hoje pela manhã, que vai mudar completamente a maneira como você entende em relação ao dinheiro. Veja só, normalmente a gente associa o quê?
o sucesso financeiro a ter muito dinheiro, né? Quando fala de uma pessoa que é rica, que tem muito dinheiro, você normalmente associa isso ao sucesso financeiro. Essa pessoa tem sucesso financeiro, porque a pessoa tem muito dinheiro, mas para Deus não é desse jeito. Não funciona dessa maneira. Para Deus, o que é o sucesso financeiro? Me ajude lendo aqui, todo mundo junto. 1, 2, 3, já. Fazer. Você já tinha pensado sobre isso alguma vez? Que o sucesso financeiro para Deus não é o simples fato de você ter muito dinheiro. Pode ser que você tenha muito dinheiro, pode ser, irmãos, que você seja uma pessoa rica e não tenha sucesso financeiro, na perspectiva de Deus. Para Deus, o sucesso o que é? Fazer o que Ele quer com o dinheiro que você já tem, já está na conta. Então, o irmão ou a irmã pode ter esse sucesso financeiro. É uma boa notícia ou não é, irmão? Amém, glória a Deus, porque talvez você estivesse pensando, eu só vou ter sucesso quando eu estiver lá ganhando 10 mil reais por mês, né, pastor? 15 mil, quando eu for rico, que nem o, sei lá, Bill Gates, não sei, talvez alguma coisa assim, né? Aí sim eu vou ter sucesso financeiro. Não, irmão, não, irmã, pode ter sucesso financeiro, desde que faça aquilo que Deus quer, com o dinheiro que você já tem. Vamos para o próximo aí? Então, 2 parábolas que são essenciais para nós entendermos o sucesso financeiro na perspectiva de Deus. A primeira é a chamada parábola do rico insensato. Eu quero que o irmão anote aí, não deixe de anotar, e depois o irmão vai lá na sua casa, deixa eu ler esse texto aqui detidamente. A chamada parábola do rico insensato, está em Lucas 12, os textos de 13 até 21. Irmãos, o que é que fala dessa parábola? Fala de uma pessoa, né, de um homem, que era um agricultor, e, na verdade, assim, tudo começa quando? Quando Jesus estava falando, e aí chega uma pessoa e diz assim, Senhor, fale para o meu irmão dividir a herança comigo. Aí Jesus falou, bom, mas será que eu estou aqui para resolver esse tipo de problema, né? E aí Jesus, ele faz uma primeira advertência, ele faz uma primeira colocação, pastor Ricardo. Ele diz assim, fiquem atentos contra todo tipo de ganância, pois a vida de um homem não consiste na quantidade de dinheiro que ele tem. Então, veja como Jesus, ele já mudou completamente a nossa visão em relação ao dinheiro. Normalmente, nós associamos o dinheiro, ou o sucesso, à quantidade de dinheiro, mas diz assim, a vida de um homem não consiste na quantidade de dinheiro que ele tem, ainda que seja muito. Entendeu? Então, essa é a boa notícia que eu quero trazer para o irmão, quero trazer para a irmã, nesta manhã, que a nossa vida, ela não está ligada necessariamente à quantidade de dinheiro que nós temos, que o sucesso na perspectiva de Deus não significa simplesmente ter muito dinheiro. E aí, sim, ele começa a introduzir essa parábola, na qual ele diz que um homem tinha ele era um fazendeiro, né? Ele era um agricultor, e ele teve, então, uma grande safra naquele ano. E, quando ele teve essa grande safra, ele se perguntou, o que é que eu vou fazer, então, com toda essa safra que eu tenho, com todos esses recursos? Aí ele pensou um pouquinho e disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali eu colocarei, então, toda a minha safra e todos os meus recursos. E ele pensou o seguinte, bom, e quando eu fizer isso, aí a minha vida vai estar tranquila. Eu vou poder gozar a vida plenamente do jeito que eu quiser. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Jesus falou que naquele mesmo dia, Deus chegou para esse homem, preste bem atenção. Deus chegou para esse homem e disse assim, rapaz, você é louco.
você é insensato, hoje mesmo você vai morrer. Já pensou? Hoje mesmo você vai morrer. E tudo aquilo que você separou, tudo aquilo que você armazenou, vai ficar para quem? E aí Jesus conclui a parábola dizendo o seguinte: assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Tá bom? Então, muitas vezes as pessoas estão assim, querendo mais dinheiro, guardar dinheiro simplesmente, mas não estão pensando: como é que eu posso ser rico para com Deus? O que é ser rico para com Deus? Fazer aquilo que Deus quer com o dinheiro que você tem. Entende? Aquela primeira afirmativa lá que a gente viu. Sucesso, fazer o que Deus quer com o dinheiro que você tem. Esse homem era um homem com grandes riquezas, mas não era o quê? Uma pessoa que tinha sucesso financeiro, porque não fez aquilo que Deus quis com o dinheiro que ele já tinha. Só pensou nele, só pensou na vida e como gozar a sua vida. Então, irmãos, essa parábola é de fundamental importância para que nós possamos entender essa perspectiva de Deus para as nossas vidas, e que nesta manhã, dia 9 de novembro, nós vamos então poder alinhar os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. Agora, anote, e em casa você vai para a palavra de Deus e vai então dissecar esse texto e ter um entendimento mais correto daquilo que Deus quer fazer através dessa parábola. Amém, irmãos? Amém. Maravilhoso. E a segunda, o que é? A parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, de 14 a 30. O irmão vai estudar também, já deve ter conhecido sobre a parábola dos talentos, na qual o Senhor, ele começa o quê? Ele começa a distribuir parte de seus bens, porque ele vai fazer uma viagem, ele vai para um local distante, e ele começa então a distribuir parte dos seus bens com os seus servos. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a um terceiro deu 1 talento. Então, talento o quê? Era uma moeda, uma moeda que existia naquela época. Então, ele faz essa divisão desses bens. E depois, agora, lá tem algumas coisas importantes, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é o seguinte, que ele diz que assim, que ele distribuiu esses talentos, ou seja, esses recursos, de acordo com a capacidade que aquelas pessoas tinham. Ou seja, quem recebeu 5 talentos é porque tinha capacidade de administrar os 5. O outro recebeu 2, ou seja, não tinha a capacidade de administrar 5, mas sim os 2. E outro recebeu 1. Então, olha que boa notícia nós temos, irmãos? Independentemente da capacidade que cada um de nós temos, embora Deus tenha feito essa distribuição desigual, porque talvez você pense, poxa, aquela pessoa ali, aquele meu irmão, aquela minha irmã, tem tanto dinheiro, eu teria essa mesma capacidade de administrar. Será que você teria? Nesse momento no qual você está vivenciando, Deus, ele distribui de acordo com a nossa capacidade de administrar. Entende? Então, tome isso como uma coisa positiva. Deus está dando uma certa quantia para você, o dinheiro que você tem hoje está de acordo com a sua capacidade de administrar. Agora, qual foi a atitude daquelas pessoas que receberam as quantias financeiras? Tanto que recebeu 5, quanto que recebeu 2, quanto que recebeu 1. Vamos ver que o primeiro, ele já saiu imediatamente, começou o quê? A administrar aquele dinheiro, ganhar alguma coisa a mais, algum recurso a mais. E esse que recebeu 5 conseguiu multiplicar essa quantia financeira, irmãos. E o que recebeu 2 também. O que recebeu 1 não, ele ficou medroso, ficou amedrontado e acabou não fazendo nada. Aquele senhor volta e aí pede o quê? A prestação de contas. Como é que vocês fizeram? Qual foi o resultado? Que tinha recebido 5, então ele disse assim, olha, eu recebi 5 e consegui mais 5. E aí o que o Senhor fala? Servo bom e fiel. Sobre o bom, sobre o pouco você foi fiel, eu colocarei você sobre o muito.
falou essa mesma coisa também para aquele que tinha recebido 2 talentos. E repreendeu aquele que não fez nada com os recursos, entendeu? Então, qual é a lição que nós aprendemos aí? A lição de que Deus distribui de acordo com a nossa capacidade, mas que também nós precisamos administrar bem os recursos. O dinheiro, irmão, que você tem agora, lá na sua conta bancária, o dinheiro que está aí no seu bolso, enfim, o que está nos investimentos, precisamos administrar bem. E como é que a gente administra bem? Fazendo o quê? Daqui a pouco nós vamos ver esses princípios da palavra de Deus, mas é apenas uma introdução aqui que eu estou dando para os irmãos, né? Para que o irmão possa entender, o irmão, a irmã possa entender que você tem uma responsabilidade, que esse dinheiro, irmão, não nos pertence, mas pertence a Deus. Nem um centavo pertence a você, mas sim a Deus, e Ele quer que nós administremos da melhor maneira possível esses recursos. Pode ser assim, irmãos? Glória a Deus? Amém. Amém. Maravilhoso. Agora eu vou pedir aí para o irmão, dá só aí um alô para o irmão que está do lado, né? Um bom dia, né? Levanta um pouquinho aí, vamos levantar e cumprimentar o irmão que está do lado aí. Cumprimenta mais uma vez aí, dá um alô para o irmão, para a gente poder ver aí, né? Todo mundo conseguiu cumprimentar o irmão do lado aí? Levanta a mão aí, quem conseguiu cumprimentar? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Isso é bom demais. Aqui vai ser um divisor de águas, meus irmãos, tenho certeza, para a sua vida. Não se preocupe com aqui o pastor Paulo de Tarso, não, é aquilo que é a palavra de Deus, porque eu sou apenas aqui o mensageiro da palavra. É a palavra que vai nortear tudo, viu? Vamos lá, quem está me ajudando aqui? Aquele casal maravilhoso lá em cima ali, né? Irmãos, 3 passos fundamentais, viu, pastor, que nós vamos ver aqui, que vão ser importantes para que a gente possa, nessa nova jornada, né? Uma nova jornada de entendimento espiritual na palavra de Deus, a gente possa ter sucesso. Então, vou pedir para os irmãos aí me ajudarem, mas, irmãos, vamos tomar café. Daqui a pouco nós vamos ter um coffee break, né, pastor? Vamos tomar um outro café. Vai ficar ainda, o irmão vai ficar mais fortalecido ainda, mas eu sei que o irmão está forte aí. Quando eu disser já, nós vamos falar para valer mesmo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Pois Esdras está onde? Esdras. Olha que texto maravilhoso. O irmão vai ver como esse texto é importante para a sua vida financeira. Veja só. Esdras, ele tomou uma decisão. Então, nós vamos tomar uma decisão. Irmão, sem decisão, não tem mudança de trajetória, né? E eu tenho certeza que o irmão, que a irmã, quer administrar o dinheiro melhor ainda do que tem feito até hoje. Não é isso? Estamos aqui para isso. Eu quero aprender com os irmãos querem aprender também com a palavra, né? Queremos aprender com a palavra de Deus. Agora veja, com base nesse texto aqui, 3 passos fundamentais. O primeiro, que a irmã vai colocar lá em cima agora. Estudar. Esdras, ele tinha decidido o quê? Estudar a lei do Senhor. Então, o nosso primeiro passo aqui, nessa trajetória, é que nós precisamos estudar, né? Irmão, me lembra aqui, que eu estou esquecendo aqui, quantos versículos da palavra de Deus tem sobre finanças? 2.350 versículos, irmãos. Então, o que é que a gente tem que fazer? O quê? Estudar.
Temos que estudar. Aonde? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos pegar isso aí. O Howard Dayton, lá nos Estados Unidos, ele teve a atitude certa. Entregou a vida para Jesus. Espera aí, eu sou um péssimo administrador de dinheiro. Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. O homem criou, Deus deu a ele o quê? A oportunidade de criar um ministério que já treinou pessoas aí em todas as partes do mundo. Mas tudo começou com o quê? Com o desejo dele de estudar a palavra de Deus. Então eu quero o quê? Fazer com que o irmão, com que a irmã, não é? Casal maravilhoso, está aqui hoje, possa ter esse desejo, eu quero estudar, porque aqui vai ser só o pontapé inicial, irmãos. É só, aqui, já vamos falar aqui 1 hora e meia, é para estimular o irmão, a irmã, dizer assim, estou aí, Senhor, estou aí, vou administrar o dinheiro agora de acordo com a Tua palavra. Então, primeiro ponto, estudar. O segundo, a irmã vai colocar lá, qual que é? Praticar aquilo que nós vamos estudar. Porque, veja, o irmão ou a irmã diz assim, não, realmente, por exemplo, né, um exemplo, né, eu tenho que ser generoso com a minha igreja local, né, dando um dízimo, uma oferta à minha igreja local. Mas o irmão está praticando? Essa é a questão. Às vezes está só na mente. É a coisa certa a fazer, mas estou fazendo? Outra coisa, o irmão consegue guardar dinheiro ou gasta tudo? Ganha 1.000 e gasta 1.000, às vezes gasta mais de 1.000. Está conseguindo criar reservas financeiras? Às vezes o irmão tem esse entendimento. Não, tem que fazer isso aí. Mas às vezes não está conseguindo fazer. Então nós temos que fazer o quê, né, irmão? Para praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Estudou, mas tem que praticar aquilo que estudou. Foi para a universidade, fez um curso técnico, estudou, adquiriu conhecimento, tem que fazer o quê? Praticar. Vai para a palavra de Deus, 2.350 versículos, mas tem que praticar. Não é isso? Jesus, inclusive, né, pastor Ricardo? Ele falou, olha, se vocês colocarem em prática os meus ensinos, vocês serão como uma edificação que foi colocada sobre a rocha, não é isso? Onde vem os ventos, as dificuldades, tudo, mas se você está praticando, então ele associou a prática aos ensinos dele a ter uma vida firme, né? Que não é abalada pelos problemas que acontecem durante a nossa vida. E olha que não são poucos, né? São muitos, né? Então, ele associou o quê? A ser inabalável quando nós colocamos o quê? Em prática aquilo que Jesus nos ensina. Então, vamos colocar em prática. Então, veja só, vamos estudar, vamos praticar, e a terceira coisa que a gente vai fazer, qual é? Ensinar as outras pessoas. Então, os pais vão ensinar os filhos, né, a como administrar o dinheiro. E, às vezes, até o filho pode ensinar os pais também a fazer isso. Você pode ensinar, por exemplo, uma pessoa lá do seu trabalho, que é um mau administrador, mas aí você viu que, poxa, a Bíblia tem tantas orientações sobre isso, eu vou ensinar essa pessoa também a ser um bom administrador. E, às vezes, nesse processo de ensino, você consegue até alcançar essa pessoa para Jesus. Quantos estão entusiasmados aqui para ensinar? Amém? Amém? Então, Deus pode tomar você, irmãos. Se eu estou aqui hoje, por que foi? Porque lá, quando eu vi, através daquela fita do pastor Ari Veloso, falando sobre essas orientações financeiras, Deus foi falando ao meu coração. O Espírito Santo foi me conduzindo por essa área. Então, hoje, eu me dedico também a isso. Amanhã pode ser o irmão, pode ser a irmã, orientando as pessoas dessa igreja local aqui, Igreja Batista em Vila Diva, para que possam ter uma vida financeira melhor. Não vai ser fantástico? A vovó ensinando lá o netinho também, né, dando os primeiros passos ali, porque logo cedo a gente já pode
Dá uma mesada aí para os filhos, né? Não sei quantos dão mesada aí, senão começa a dar mesada logo, rápido, mas ensinando os filhos a como administrar o dinheiro, não é só dar o dinheiro e o menino, e aí, vai fazer o que com esse dinheiro? Aí começa a comprar coisa que não deve, né? Gastar só com bala, biscoito, esse tipo de coisa. Não, orienta, dá uma orientação para eles a fazer isso, não é? 3 áreas fundamentais, quando você vai dar ali a semanada, a mesada ou a semanada, não é? É uma parte para o quê? Guardar, outra parte para doar e uma terceira parte para gastar. Essas 3 áreas. Entendeu? É maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Os irmãos estão entendendo que a gente tem que realmente estudar, temos que praticar aquilo que estudamos e também ensinar a outras pessoas. Amém, irmãos? Vamos ver o nosso tempo aqui, como é que está, né? Sei que os irmãos já estão aprendendo bastante aí. 10h40, seria bom dar uma paradinha, pastor? Pode ser. Pronto, então a gente vai dar uma paradinha para um coffee break, tá bom? O irmão se afia lá, quem precisar ir no banheiro já vai no banheiro, depois a gente volta, então, para ver os 5 pilares, irmãos. Não perca isso aí, não, pelo amor de Deus. 5 pilares da administração financeira, que são exatamente esses pilares que vai nortear agora a nossa vida financeira, pautado na palavra de Deus. Amém? Quer falar alguma coisa, pastor? Quero sim, pastor. Irmãos, foi preparado com muito amor e carinho um cafezinho para os irmãos que está lá no salão social, tá bom? Então, quando você for tomar uma aguinha aí no banheiro, então você pode aproveitar esse café que está lá na mesa, tá bom? Pode já se servindo. E nós vamos ter quanto tempo, pastor, aqui de intervalo? Uns 15 minutos, tá bom? Então, calcula aí para você voltar e nós continuarmos aqui aprendendo como administrar melhor os nossos recursos, tá bom? Então, 11 horas em ponto, então nós retornamos aqui no tempo, tá? Então pode ir, Deus abençoe, toma lá seu café e a gente retorna às 11 horas.